Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Sou eu novamente, professora Charlene Rodrigues de Conhecimentos Pedagógicos. Trabalhei com vocês em diversas outras aulas, as teorias da aprendizagem, bases psicológicas da aprendizagem e uma série de outros conteúdos. Agora, atendendo a pedidos, nós faremos uma revisão vinculando-as aos aspectos psicológicos da educação. Daqui a pouquinho eu vou explicar aí, ok? Vou contextualizar com vocês, tá, as relações entre ambas, tudo bem? Para efeitos de prova, para que você possa gabaritar as questões aí nas diversas bancas em âmbito nacional. Fechado? Você topa? Beleza, então vem comigo. Bom, como eu disse, nós vamos trabalhar os aspectos psicológicos da educação, a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, na perspectiva das diferentes abordagens, né? Ou melhor, revisar tudo isso que nós trabalhamos nas aulas de teorias da aprendizagem, também dando ênfase à relação pensamento, linguagem, a formação de conceitos, crescimento e desenvolvimento, desde o âmbito biológico, psicológico ao social. Combinado? Beleza. Então lá vamos nós com algumas observações importantes. Que observações são essas? Por que eu preciso resgatar com vocês alguns aspectos? Porque eu preciso que você entenda que ao falar em processo de ensino e aprendizagem, ou ainda ao desenvolvimento, vou puxar para cá, ó, ao desenvolvimento, ou, né, a construção aí de novas aprendizagens, de novos conhecimentos. Vou puxar mais uma vez para cá, ó, rapidinho. Novas aprendizagens, novos conhecimentos, ou tentar compreender como esse processo de ensino e aprendizagem ocorre, se desenvolve. Nós temos o que vamos chamar de correntes pedagógicas. Eu posso colocar aqui, ó, correntes pedagógicas. Ainda, pessoal, as correntes pedagógicas que contemplam as teorias da aprendizagem, as bases psicológicas, aspectos psicológicos, ou ainda aqui eu posso colocar, ó, as diversas concepções pedagógicas. Eu ainda posso colocar aqui, ó, as concepções psicológicas em relação ao processo de ensino e aprendizagem, tudo bem? Tudo isso para que possamos compreender como esse processo se desenvolve sobre diversas, diferentes perspectivas. Claro que eu posso, inclusive, trazer aí, né, os diversos contextos nos quais as teorias, as concepções foram desenvolvidas, tudo bem? Por que eu quero resgatar com você? Porque ao falar sobre essas percepções, essas concepções, nós vamos resgatar aqui alguns conceitos. Dentre eles, costuma-se cair em prova como teorias ou ainda como bases, ok? E aqui eu posso colocar as teorias da aprendizagem ou, deixa eu só trocar a cor aqui da nossa caneta, olha só, ou ainda, né, as bases, olha lá, olha lá, olha lá, as bases psicológicas da aprendizagem, beleza? Por que isso? Porque essa relação ela é cobrada para efeitos de prova e ela vai mostrar aí diversas concepções, teorias, com diversas abordagens, certo? Nós já falamos sobre algumas delas, inatismo, empirismo, teorias do condicionamento, interacionismo, nas aulas anteriores de teorias da aprendizagem, tudo bem? Então aqui eu quero mostrar que todos esses conceitos, eles caminham juntinhos, eles estão associados e por isso muitas vezes caem na sua prova teorias da aprendizagem, bases psicológicas da aprendizagem ou ainda aí com essa temática, ó, aspectos psicológicos da educação.
Cai em prova? Cai em prova, tá? Eu só quero colocar uma observação aqui, porque essa aula é uma revisão, digamos que uma aula complementar para mostrar essa contextualização com vocês, e nós vamos revisar aí 2 teóricos importantes em relação a esses aspectos psicológicos da educação. Então aqui, ó, coloca aí no seu material, olhar as aulas de teorias de aprendizagem, caso você queira aprofundar, ok? E queira dar uma olhada aí nessas diversas concepções, combinado? Tranquilo, tranquilo? Beleza, então lá vamos nós, printa aí a telinha, vamos aí para o nosso próximo esquema. O que é esse esquema? Vai lá, vocês viram que nós vamos então bater um papo, conversar sobre essa relação, a relação entre as concepções, né, associadas, porque essa é a ênfase aí, ao desenvolvimento e à aprendizagem. Lembrando, pessoal, que quando nós falamos, ok, nessa relação, nós temos as diversas abordagens, as diversas perspectivas, ok? Só que aqui, ao trabalhar com a concepção de desenvolvimento, eu vou até trocar a cor da caneta, qual vai ser o foco nessa revisão? Essa relação entre pensamento e linguagem, ou seja, nós vamos falar na perspectiva, né, do desenvolvimento e da aprendizagem sobre diferentes abordagens, incluindo essa relação pensamento e linguagem. Vamos trabalhar ainda, deixa eu trocar aqui a cor novamente da nossa caneta, vamos trabalhar ainda com a formação de conceitos, vamos trabalhar também aí na questão associada ao crescimento, ao desenvolvimento humano, beleza? Vou puxar para cá, ó, desenvolvimento humano. E claro, né, que contemplando aí desde questões no âmbito biológico, quanto psicológico, mostrando essas relações, ok? E o social. Qual vai ser a ênfase aí das nossas aulas? Para isso, nós vamos trabalhar com Piaget, revisar aí as suas concepções e teorias. Vamos trabalhar com Vygotsky, também revisando as suas concepções, beleza? E vamos fazer um link aí, possivelmente, também em relação a Valon. Tudo bem? Ok. Então, lá vamos nós. Printe a sua telinha, por gentileza. E vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças quanto ao processo de aprendizagem. Vai lá. Qual é a ênfase inicial? Já coloquei aqui para vocês, ó. Piaget e Vygotsky. Professora, diz para mim o que ocorre aí. Preste atenção. Tanto Piaget como Vygotsky, eles apresentam aí uma concepção, por exemplo, de que essa criança, de que esse indivíduo é visto como ser o quê? Ativo. Certo? Também, claro, né? Um ser que cria aí uma série de possibilidades associadas ao desenvolvimento de novas aprendizagens, ok? Então, essa criança, esse indivíduo, ele é o quê? Ativo, certo, certo, certo? Beleza. Eu posso falar que eles partem do pressuposto, da ideia de que esses indivíduos, de que essas crianças apresentam aí diversas hipóteses sobre o seu ambiente, por exemplo. Olha só, tem hipóteses aí associadas, né? Claro, ao ambiente. E aí nós vamos ver quais são as relações e qual é a diferença. Ainda no quesito aí biológico, maturacional, ok? E aí psicológico.
tá? Então fiquem atentos, a gente vai trabalhar com o Piaget nessas perspectivas e Vygotsky também mostrando essas relações. Ok. No entanto, eu quero que vocês observem alguns aspectos importantes, porque eu posso afirmar que existem aqui, ó, grandes diferenças entre ambas concepções, Piaget e Vygotsky, essa será a ênfase aqui agora, beleza? Dentre essas diferenças com as abordagens e as concepções, precisamos abordar na nossa aula os aspectos associados à relação ofertada para os fatores externos, considerando ainda a relação com os fatores internos, beleza? Ou seja, essa questão associada ao ambiente e também aí à dimensão biológica. Então, ok. Nós também vamos trabalhar com essa perspectiva aqui em relação ao quê, pessoal? Ao desenvolvimento. Desenvolvimento da aprendizagem. Show? Ok. Beleza. Então aqui, ao trabalharmos com essas perspectivas, vamos compreender qual é o real papel aí, e eu preciso colocar aqui para vocês, da aprendizagem. Ou qual o papel desses fatores externos e desses fatores internos no que tange o desenvolvimento da aprendizagem, certo? O que nós vamos chamar de construção do conhecimento? Olha lá. Como esse conhecimento é desenvolvido, como ele ocorre. Nós podemos trabalhar aqui com o conceito de epistemologia genética, por exemplo, né? De Jean Piaget. Ainda, vamos retratar aspectos importantes quanto ao papel da linguagem no desenvolvimento do indivíduo. Olha lá. Novamente, observe tudo aqui, ó, nessa perspectiva, certo? E aí, claro, que nós vamos fazer a relação da linguagem, e eu vou até trocar a cor aqui, ó, e o pensamento. Pensamento. Beleza? Ok. Diferenciando essas duas abordagens que caem muitíssimo em prova, certo? Beleza? Ok. Então, printa a telinha e vamos aí para mais uma organização, resgatando agora um pouquinho sobre as teorias apresentadas por Piaget. Galera, quais são os conceitos cobrados em provas em relação a Piaget? Nós vamos trabalhar com o conceito de epistemologia genética. Professora, o que é isso? É muito simples. Falar epistemologia genética significa trazer aspectos à compreensão, à análise, ao estudo sobre a origem, digamos assim, ou a sua banca pode até colocar, ó, associados à natureza do conhecimento. Do conhecimento. Então, Jean desenvolve uma série de pesquisas aí, né, recorrendo até às suas filhas, em diversos contextos, tá? Para compreender aí como esse conhecimento ele é construído, ele é desenvolvido. E ainda tem uma outra abordagem, uma outra concepção, que fala justamente sobre o construtivismo. Na perspectiva da construção do conhecimento. O que é isso? Como ele ocorre? Olha lá, na construção do conhecimento. E o papel aí do educando nesse processo, né? E entre os outros fatores associados a ele. Piaget também apresenta outras concepções importantes, como, por exemplo, ao falar sobre as fases do desenvolvimento humano. Lembrando que para Piaget,
Olha lá, no desenvolvimento humano. Lembrando que para Piaget, nós vamos falar aí de fases, de etapas do desenvolvimento que são consideradas o que? Fixas, ok? Que são consideradas gradativas. Ou seja, para Piaget, para que haja aí a troca de fase, nós vamos respeitar aí toda essa ordenação com base nas fases etárias. Então, são fases o quê? Ordenadas. São fases que são, sim, previsíveis. Caso caia na tua prova, coloca aí, ó, previsíveis, beleza? Lembrando, tá? Que nós temos ainda aí, galera, aspectos associados a características específicas de acordo a cada etapa. E isso perpassa o que? A fase etária. O momento de desenvolvimento em que esse sujeito se encontra, tá? Então, para efeitos de prova, nós vamos falar dessas fases na perspectiva de uma evolução gradativa, processual, contínua, que é organizada no que também as bancas colocam aí como estágios de desenvolvimento. Olha lá, nos estágios de desenvolvimento. Vamos conversar sobre cada um desses estágios. E Piaget ainda diz o seguinte, galera, olha só, né? Ele vai dar uma ênfase, ele vai dar um destaque aí à questão da própria linguagem, digamos assim, ok? E há outros conceitos, quando ocorre essa explosão do uso da linguagem, por exemplo. E aqui nós vamos dar uma ênfase à fase, ao estágio pré-operatório, que é um dos estágios mais cobrados para efeitos aí de prova, certinho? Então, temos conceitos chaves que serão tópicos aí para revisão ao tratarmos aspectos psicológicos da educação, nessa perspectiva da linguagem, desenvolvimento, enfim, de tudo isso que nós falamos anteriormente. Printa a telinha, opa, antes coloca aí, prova, são os conceitos mais cobrados. Colocou? Beleza, vai lá. Opa, prontinho. Vamos trabalhar cada um desses conceitos. O primeiro, conceito de epistemologia genética. Eu disse a vocês, falar epistemologia genética significa falar na análise, no estudo, na busca, na compreensão, olha lá, na busca, ok? Na compreensão aí da natureza do conhecimento. Então, puxa aqui e coloca aí no seu material, ó. Da natureza do conhecimento. Beleza. Para Piaget, esse conhecimento ele é visto como um processo, galera. Olha aqui, ó. Daí nós vamos colocar na perspectiva de quem? Jean Piaget, que vai apresentar esse conhecimento, então, de uma maneira contínua, beleza? De um processo que, olha só, contínuo. Certo? E ao considerar esse processo contínuo, ele diz que é construído, né, dando ênfase, sim, à relação do desenvolvimento biológico desse indivíduo. E ele ainda coloca, pessoal, que isso vai ocorrer aí mediante a uma relação entre alguns conceitos chaves. Tá? Claro que ele vai considerar, né, a interação ativa desse sujeito, desse indivíduo, ok? Com objetos de conhecimento, vai fazer algumas ponderações aí, certo? Daí ele vai falar que isso ocorre nessa relação, uma relação entre os conceitos de assimilação, ou seja, por meio das assimilações. Claro que ao falar das assimilações, ele também vai contemplar aí o conceito de acomodações
no sentido de que as assimilações estão associadas, e eu vou colocar aqui, ó, vou puxar uma setinha, vou colocar aqui do outro lado para você, beleza? Ao que nós vamos chamar de input. Olha lá. Ou ainda, né, a entrada de novos conhecimentos, a entrada de informações, a entrada de dados, olha lá, informações, dados, de conhecimentos, beleza? Ok? E também vai abordar aí a concepção de acomodações. Professora Charlene, o que significa falar nessas acomodações? Preste atenção, tá? Porque ele vai acomodar o quê? Coloca aí no seu material, ó. Os dados, as informações que foram o quê, galera? Assimiladas. Então, rapidinho, deixa eu só pegar aqui. Beleza? Olha lá, ó. Ele vai acomodar os novos dados, as novas informações, uma estrutura prévia de conhecimento, certo? Isso é importante? É importante sim, porque ele precisa acomodar esses conhecimentos para que haja aí o processo de, deixa eu até colocar aqui para vocês, ó, de adaptação e equilibração. Vocês já vão entender melhor isso, tá? Então, irá acomodar esses dados numa estrutura o quê? Prévia existente, beleza? Numa estrutura prévia aí já existente, certo? Então se liga, porque como eu disse, são concepções que sim, caem muitíssimo em prova e você precisa estar antenado, beleza? Beleza, beleza. Agora, por que isso? Porque nós também vamos trabalhar com a concepção de adaptação. Olha lá, adaptação desses novos conhecimentos, assim como a concepção de equilibração. E aqui nós vamos falar da equilibração, eu posso até colocar aqui, ó, majorante, pode ser uma expressão que cai aí na tua prova, tá? Porque essa equilibração envolve a organização desses dados, dessas informações, desses conhecimentos, beleza? Vai organizar esses conhecimentos no que nós vamos chamar aí de estruturas cognitivas. Olha lá, estruturas cognitivas, certo? Tranquilo, 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 beleza. Tudo isso para abordar aí, ok? As questões associadas ao desenvolvimento da aprendizagem, a construção de novos conhecimentos, a construção de novas aprendizagens. Então, nós vamos sim falar dessas concepções da epistemologia genética, que é esse processo contínuo, ok? Que é construído a partir da interação aí ativa do indivíduo, e aí fazendo a relação da questão biológica, né? Preste atenção, tá? E também com as vivências no sentido das, por exemplo, né, da exploração com os objetos que estão inseridos no meio do qual ele faz parte, né, esse indivíduo. Claro que isso ocorre nessa relação, então, entre os conceitos de assimilação e acomodação. Beleza? Ok, ok, ok? Beleza. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais essas perspectivas. Deixa eu só voltar, printa a telinha e lá vamos nós falar um pouco mais sobre essas percepções que são super, hiper, mega importantes. Tá? Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte com vocês. Vou pedir para que você fique atento, por quê? Falar nessas concepções, nós vamos considerar mais ou menos o seguinte, que o ser humano, ele naturalmente ele se encontra aí no estado de equilíbrio, certo? E quando nós falamos desse estado de equilíbrio, significa, ok? Que ao pensar no indivíduo, esse ambiente, né, que está em pleno processo de construção de novas aprendizagens, de novos conhecimentos, ele naturalmente está no estado de equilíbrio. Mas quando surge uma nova informação, ou ele interage, posso colocar assim, pode ser que caia na sua prova, ó, ao interagir com um novo objeto, ou ao lidar com uma nova realidade, ou ao lidar com um novo tipo de conhecimento,
ou ainda a uma nova o quê? Informação, a um novo dado. Vou pôr aqui, uma nova informação. O que ocorre aí? Digamos que nós vamos entrar num processo conhecido como processo de desequilíbrio, certo? Então, ó, o ser humano está aqui nesse processo de equilíbrio. Quando ele entra em contato com essa nova informação, ele naturalmente passa por esse processo de desequilíbrio. E aqui é importante, pessoal, olha lá, desequilíbrio, tá? Por quê? Porque agora ele tem algo aí que será agregado aos seus conhecimentos prévios. A partir do momento que ocorre esse processo de desequilíbrio, ocorre, digamos assim, um mecanismo que nós vamos chamar desse mecanismo de acomodação, tá? Ou ainda, né? De acomodação e assimilação. E a assimilação desses novos conhecimentos. Então, esses mecanismos aqui, eles são iniciados a partir do processo de desequilíbrio. O que ocorre, então, galera? Esse indivíduo, esse sujeito, essa criança, né, esse estudante, esse educando, ele irá assimilar, digamos assim, ó, ele irá assimilar, olha só, o novo conhecimento. Então, o que ele faz? Ele assimila essa nova informação, esse novo conhecimento. Beleza? Ok, tá? Agora, eu posso chamar esse conhecimento, eu posso vincular isso a um determinado conteúdo, claro que sim, né? Olha lá, a um determinado conteúdo, ok? Beleza? Tá. Uma vez que ele assimilará essa nova informação, esse conteúdo, ele logo irá também o quê? Acomodar. Olha lá, acomodará, assimilará, acomodará. Beleza. Acomodará tais conhecimentos para que ocorra uma adaptação a esses. Então, ó, tais o quê? Opa! Que tá clarinho, deixa eu digitar de novo aqui para vocês, escrever novamente. Olha lá, tais conhecimentos, tais conteúdos, certo? Para que logo depois ocorra aí o quê? Uma adaptação. É isso que Piaget defende. Agora, quando ocorre essa adaptação a um novo ocorre aí um novo estado de equilíbrio, beleza? Só que aqui eu quero destacar com vocês o seguinte: quando nós falamos essa assimilação, não se esqueça, porque aqui nós vamos tratar na perspectiva de assimilar o quê? O novo conhecimento, o novo conteúdo, essa nova informação que irá, ok? Ser aí assimilada, beleza? Logo após o processo de assimilação, nós teremos aí o processo voltado à acomodação. Ou seja, essa informação será acomodada, beleza? Esse conhecimento será acomodado nessa estrutura prévia, beleza? Então, perceba que há uma relação aqui, ó, recíproca entre a assimilação e a acomodação. Esse aluno, esse estudante, esse indivíduo assimilou novo conhecimento, vai passar por um processo, então, de acomodação, beleza? Que vai gerar aí a adaptação de tais informações. Uma vez que se ocorre todo esse processo de adaptação, de inserção aí desses conhecimentos, os conhecimentos prévios já existentes, nós também teremos, então, a partir desse momento, e isso é muito importante, tá? Nós vamos entrar nesse processo de, digamos, de equilíbrio, esse estado de equilíbrio. Combinado? Então, se liga aí, porque isso cai em prova. Você entendeu? Beleza, tá ali para você. Quando ocorrer essa adaptação ao novo conhecimento, esse equilíbrio, então, será o quê? Resgatado.
uma vez que o equilíbrio olha lá, preste atenção, uma vez que o equilíbrio foi resgatado, nós vamos então, tá, reiniciar, ou seja, todo esse processo, olha lá, reiniciar. Só que ao invés de colocar aqui reiniciar, o que eu vou colocar? Nós vamos alcançar aí o estágio de equilibração, que é outro conceito que cai na tua prova, de equilibração. Até que todo o ciclo se repita, ou seja, esse indivíduo, ele irá passar, terá contato com um novo objeto de conhecimento, com um novo conteúdo, com um novo dado, com uma nova informação. Nós vamos entrar, então, nesses processos de acomodação e assimilação, a relação entre ambos, ok? Por quê? Porque ele irá assimilar essa nova informação para que ela possa ser acomodada, certo? Gerando um processo de adaptação em relação aos conhecimentos prévios já existentes, e nós vamos alcançar aí o estado de equilíbrio, beleza? Então é mais ou menos isso, é um ciclo que ocorre, e isso aí de acordo com o nosso queridíssimo Jean Piaget. Olha como é simples, olha como é fácil a relação entre ambos conceitos, não tem segredo. Cai em prova, beleza, beleza, beleza? Lembrando que quando a gente fala dessa adaptação, ela vai ocorrer a partir do momento, tá? De que há acomodação aqui do conhecimento, ou seja, uma vez que há acomodação do conhecimento, vai ocorrer a adaptação, que vai gerar o estado de equilibração. Tranquilo? Cai em prova, cai em prova. Printa aí a telinha, por gentileza. Printou, printou, printou? Beleza. Agora vem cá, rapidinho. Você já parou para analisar como isso é cobrado? As bancas geralmente associam isso às próprias concepções, tá bom? Então, depois que nós analisarmos aí outros conceitos de Jean Piaget, vou trazer mais questões comparando entre alguns teóricos que são cobrados e trocando aí, digamos assim, algumas percepções para te preparar para gabaritar aí as questões na prova. Mas não acabou. Fica por aí porque eu te encontro já já, beleza? Até logo!